Vamos então à parte final do que foi visto em sala de aula, essa parte 2 da tarde, serviços. Vimos rapidamente alguns pontos essenciais em sala, e aqui essa web aula complementa o que foi visto com conteúdo adicional. Essa web aula é baseada basicamente num livro de Terry Hill, com quem tive o prazer de conhecê-lo cerca de 10, 11 anos atrás. Um grande professor, um dos principais autores do mundo na área de gestão de operações. O capítulo 5 dele trata sobre serviços e eu usei esse capítulo como base para essa web aula. Vamos ver nessa web aula 4 pontos. Inicialmente, aquilo que distingue os serviços, né, suas características distintas. Na sequência, que fatores estão envolvidos na prestação de serviços. Posteriormente, então, uma visão geral do sistema de serviços. E, finalmente, o papel crescente da tecnologia e as tendências do uso da tecnologia em serviços. Uma primeira coisa a dizer é que aplicam-se a serviços os mesmos princípios que vimos de foco e diversificação coerente de produtos com a estrutura de produção. Então, esses mesmos conceitos que já vimos antes são aplicados a serviços. Do mesmo modo, o conceito de tempo de ciclo e seu papel na capacidade do sistema também se aplica em serviço, e o lead time, em termos de duração do serviço, ou o tempo de resposta de processos internos ao cliente, também se aplicam aqui na prestação de serviços. Finalmente, antes de começar os assuntos, é preciso dizer que também empresas industriais também têm serviços incluídos no seu mix de atendimento ao cliente. Então, toda empresa de industrial possui algum grau de serviço ao cliente. E empresas de logística, basicamente, são empresas de serviços. Vamos então começar com os 4 pontos. Quais são aquelas coisas que distinguem os serviços dos produtos industriais e têm impactos na gestão da sua operação, da prestação do serviço. A primeira coisa do serviço que o diferencia é que ele é intangível, não é palpável, não posso sentir, cheirar, pegar, tocar, etc. Isso quer dizer que, com implicação prática, não pode ser conhecido ou mesmo testado antes do cliente comprar. Muitas vezes, por exemplo, no corte de cabelos, pode ter uma referência com outras pessoas, né? Como é que vai ficar um corte ou outro, mas é na pessoa em si que vai ser definido o corte de cabelo. Por seu turno, esse serviço, essa experiência, ela é intangível, ela é subjetiva. Quer dizer, cada pessoa vai perceber de um modo como aquele serviço ficou em si. Cada corte de cabelo na pessoa em si é que vai ser percebida por ela como tendo ficado bom ou não, etc. Entretanto, existem em serviços componentes tangíveis, né? Coisas que são entregues às pessoas, no restaurante, a comida, no corte de cabelo, o shampoo, o ambiente com ar-condicionado, limpa, etc., informações. Então, existem itens tangíveis também que fazem parte do serviço, mas a sua essência é ser um produto intangível. Um outro aspecto fundamental que tem a ver com a produção, a prestação de serviços, seu gerenciamento, é que a produção e o consumo são simultâneos. Isso quer dizer, então, que não pode ser estocado, não é possível ter estoques. E não ter estoque significa que não posso gerenciar capacidade com estoques, ou seja, não posso estocar hoje para atender uma demanda de amanhã, né? Então, como não há estoques, a capacidade não pode ser aumentada futura, né, com estoques. Também, como não há estoques, não posso fazer aquela estratégia que vimos de reduzir o lead time com estoques de produtos. Porque o sistema tem que estar, na verdade, disponível para o cliente quando ele é preciso. Não é possível usar o estoque para reduzir o tempo de atendimento ao cliente. É o sistema que tem que estar presente para que isso aconteça. E, por ser consumo e produção simultâneos, a qualidade não pode ser testada antes, né? não pode se verificar se deu certo e corrigir antes que o cliente receba o produto. Se deu certo, naquele momento vai ser percebido que deu certo. Se deu errado também, naquele momento em que o cliente recebe o serviço, a qualidade será percebida. Então, isso produz maior complicação, gerenciar a qualidade em serviços. E, por seu turno, esse aspecto do consumo e produção simultâneo gera também
uma consequência de que a capacidade de produção é perecível, quer dizer, a capacidade acontece apenas no presente. Eu não posso acumular capacidade ao longo do tempo. Então, se não for usada a capacidade, ela se perde. E se o cliente chegar e não houver capacidade disponível, se perde vendas. Então, a capacidade tem que existir quando o cliente precisar, né? Observe aqui nessa imagem, temos aqui um sistema esperando os clientes chegarem, o pessoal dentro lá da cozinha, o atendimento aqui no balcão, etc. E aqui as pessoas chegando e tendo que ser atendidas. Quer dizer, nesse momento a capacidade tem que funcionar. E aqui tem que estar à disposição do cliente para quando ele chegar, ter a capacidade de atendimento do serviço. Outro aspecto também fundamental nesse processo é que o cliente em serviço participa da produção, ele é parte do processo. Como ele é parte do processo, capacidade, qualidade, logística do serviço podem depender muito do cliente. Se os alunos não cooperam, a qualidade do curso desanda. Se a pessoa não entrar de modo correto os dados no site, não vai conseguir processar o pedido e nem se não botar o endereço correto, toda a logística de entrega vai ser problemática. O cliente participa do seu mercado em comprando coisas, em escolhendo e levando, enfim. No self-service é o cliente que vai, no seu ritmo, pegar a comida. Então, o gargalo pode ser, e será, geralmente, o próprio cliente se servindo. Se os clientes não se organizarem dentro do avião para sair ou para entrar também, o embarque e desembarque vira um problema, etc. Então, o cliente é parte do sistema e tem que ser considerado na hora que você vai planejar e gerenciar o sistema de serviço. E uma consequência do cliente ser parte do processo do serviço é que é necessário, então, uma gestão do cliente. E nessa gestão, duas coisas têm que ser levadas em conta. Uma delas é que o cliente e as pessoas da empresa, o pessoal, se relacionam. E a outra é que clientes entre si também se relacionam. Então, a experiência do cliente no serviço é uma dinâmica social. Quer dizer, há um aspecto social que tem que ser considerado na percepção dos clientes, na qualidade do serviço e como isso também influencia todo o processo e capacidade de atendimento do serviço. Isso requer, então, que haja um gerenciamento durante o serviço do cliente. E, ao se planejar o serviço, tem que levar em conta esse gerenciamento. Tivemos em sala de aula todo um planejamento que eu fiz antes, e eu tenho que, o tempo todo, durante o curso, gerenciar para que o curso funcione, para que as coisas aconteçam conforme o programado. Essa interação entre clientes e pessoal da empresa produz um conjunto de habilidades do pessoal que tem que ser necessário em serviço. Uma delas tem a ver com a capacidade, quer dizer, na prática, a pessoa que interage com o cliente também é um vendedor, está o tempo todo vendendo o serviço, seja durante ou até um pós-venda, enfim. E a capacidade de lidar com a variedade é essencial em pessoal de serviço, porque a coisa mais comum em serviço é haver a variação. Cada cliente, cada momento, cada situação muda em relação a outra e tem que estar preparado para lidar com essa situação. Por exemplo, os alunos não chegarem na hora, e aí todo um planejamento original de cumprir horários pode ir para o espaço. Então tem que haver uma flexibilidade para adequar-se à variedade que surge em serviços. Mas apesar de todos esses aspectos complicadores, de variedade, do cliente participar, de ser intangível, etc., o fato é que sistemas de serviços que funcionam podem ser reproduzidos, repetidos, levados para outros lugares, do mesmo modo que uma fábrica pode ser levada. Então, quando funciona um sistema de serviço, consegue-se transportá-lo para outros lugares. O arranjo físico do ambiente, os equipamentos, processos internos do serviço, como se atende ao cliente, a parte de suprimentos, etc. Alguns exemplos clássicos, né? O McDonald's é um exemplo mais histórico dessa transposição. O modo de funcionar é o mesmo em todo o planeta. Mais recentemente, empresas como o Subway, que tem outra dinâmica e tem máquinas específicas também. Se você entrar num shopping center como o Midway ou outros, vai ver que muitos dos serviços são franquias que são justamente reproduções de sistemas que funcionam em outros lugares. E dada a interação
com o cliente, em geral, a unidade de produção de serviço tem que ser localizada próxima ao cliente. A maior parte dos sistemas são localizados próximos. Isso tem um aspecto que reduz a competição global. Não existem empresas chinesas competindo com empresas brasileiras em serviço de um modo mais intenso. É difícil você fazer isso, como é o caso inverso de produtos como sapatos, roupa, etc. Isso também produz um maior espaço de pequenas empresas e empresas locais em atuar nos mercados locais, como por exemplo aí em Currais Novos, a Rede Mais, que se instala e consegue então oferecer um serviço local de alta qualidade, sem competição com as grandes redes que operam no Brasil ou no mundo. E por fim, o último complicador ou aspecto distinto de serviço é que não existem patentes em serviço. Então, se você conseguir organizar um sistema de serviço, bolar uma ideia que funcione de sucesso, qualquer um pode copiar. E, na verdade, serviços podem e são copiados livremente, de modo amplo, né? A gente vê isso no dia a dia, em todo qualquer lugar. Se tenta, muitas vezes, proteger o seu sistema de serviço através de marca e imagem. Então, as franquias procuram criar essa imagem e essa marca para tentar proteger o modo como operam com sucesso e evitar cópias. Mas é inevitável que haja cópia, então o processo de competição em serviços é muito mais alto. Como é fácil copiar e não há barreira legal para cópia, a competição é muito intensa. Em resumo, então, os serviços são intangíveis, não posso medir, não posso tocar antes de realizá-lo. A produção e consumo são simultâneos, não há estoques. A capacidade é perecível, é na hora que o cliente está ali que é preciso atendê-lo, o cliente e a demanda. O cliente é parte da produção, portanto temos que gerenciar o cliente para que funcione. Como há contato entre pessoal e clientes, a operação de serviço inclui também uma espécie de venda do serviço e lidar com a variedade é essencial. Com isso tudo, acaba que, embora pareça difícil, mas na prática, sistemas de serviços que funcionam são reproduzíveis, é possível copiar e levar para outro lugar um serviço que funcione. Há uma tendência à localização próxima, o que favorece então empresas locais, e não há patentes, o que dificulta a proteção de know-how, de conhecimento, ao mesmo tempo que produz um ambiente de muito mais competição. Vamos então ao nosso segundo ponto, que são os fatores envolvidos na prestação do serviço. Vamos ver basicamente 4 fatores. Primeiro, as possibilidades de combinação de tecnologia e pessoas. Depois, a natureza do serviço. A questão da complexidade do serviço. E uma referência de análise que é a comparação entre volume e variedade dos serviços. O primeiro fator, o grupo de fatores, que é a relação de tecnologia e pessoas. Há serviços que são intensivos em tecnologia, e aí é uma variação desde serviços que são com muita tecnologia e quase sem ninguém, serviços automatizados, caixa automático de banco, por exemplo, e serviços com muita tecnologia e operados por pessoal altamente qualificado. O transporte aéreo é um transporte de alta tecnologia e, ao mesmo tempo, de pessoal altamente qualificado. E há serviços com tecnologia e pessoal de baixa qualificação. Né? Uma copiadora típica, uma máquina que funciona, poderia até funcionar sozinha, mas quando tem um pessoal para trabalhar, essa pessoa, em geral, é de baixa qualificação. E há serviços intensivos em pessoas, de baixa qualificação, segurança, limpeza, etc. Com pessoal qualificado, manutenção de veículos, na oficina, tem que saber mexer no motor, e serviços profissionais altamente qualificados que requerem um profissional bastante avançado em termos de conhecimento. Advogados, consultores, contadores, arquitetos, engenheiros, etc. São serviços que exigem uma alta qualificação profissional da pessoa que realiza esse serviço. No aspecto natureza do serviço, aqui o que conta é o que é processado, né, no sistema de serviço. Então pode haver o cliente ser processado, em serviço de saúde,
educação, transporte de pessoas, táxi, transporte público, é a pessoa que é processada no sistema de serviço, então isso requer um certo olhar, um certo modo de lidar com isso, ou se é uma propriedade do cliente que é processada, oficina mecânica, que um carro, ou o correio que manda uma encomenda para outra pessoa, enfim, é um modo bem diferente de lidar com o serviço, isso dá uma outra natureza de como o sistema vai lidar com o cliente, com o serviço ser prestado. Se é um serviço que busca entregar produtos ao cliente, um supermercado, um restaurante, ou se é um serviço baseado em informação, né? Seguros, por exemplo, comunicação, internet, etc. Cada tipo dessa natureza de serviço vai produzir consequências do modo como gerenciar e planejar os serviços. No fator complexidade, basicamente, é entender se o serviço é de única etapa, ou seja, um só evento em que o cliente interage com o sistema, pagar uma conta no banco, ir no restaurante pedir para viagem, realizar um corte de cabelo, etc. Ou se requer multi-etapas, né? Ir no banco fazer um financiamento, ir no restaurante pedir a comida à la carte, bebida, etc., sobremesa, café, várias etapas, ou ir num salão fazer uma escova, né? Enfim, então que são várias etapas. Então, você tem que analisar se o serviço é de uma etapa, que produz um procedimento, ou de multi-etapas. Geralmente, o de uma etapa é um caminho para se reduzir o processo, simplificá-lo e até mesmo automatizar aonde couber. Essa tendência de serviços mais simples, a automatização. E multi-etapas, em geral, acaba tendo maior interação humana. Finalmente, um quarto fator a analisar tem a ver com a relação entre volume e variedade. Aqui temos um gráfico que mostra a variedade de alta para baixa e o volume alto ou baixo. Quer dizer, tem a ver isso com a repetição. O quanto que um serviço se repete e em que escala se repete. Serviços profissionais são de alta variedade e baixo volume. Os serviços que não se repetem são similares a um trabalho artesanal que exige alta qualificação. Serviços que vão no campo, tem uma fábrica, uma oficina de serviços, né? Até serviços em massa, uma linha de produção, etc. São serviços que são parecidos com fábricas. Então, hospitais, oficinas, lavanderias a seco, ou, no caso, serviços em massa, bancos, supermercados, automáticos, tendem a produzir volumes que vão para crescente em termos mais altos e variedade mais baixa. Quanto mais nessa direção aqui, essa direção, mais temos alto volume e mais serviços padronizados. Então é um mecanismo de compreender que lógica está por trás então de cada tipo de serviço em relação com relação às variáveis volume e variedade. Tendo visto então aquilo que distingue os serviços, os fatores envolvidos, vamos olhar então aqui agora uma visão geral sobre um sistema de serviço, alguns conceitos e o que é fundamental de entender. Primeiro, alguns conceitos, 4 fundamentais. O primeiro deles é um conceito ligado ao encontro do serviço ou, um termo mais comum, momento de verdade. São todos os momentos que o cliente entra em contato com o sistema de serviço. Então, naqueles momentos, o serviço tem que funcionar. Então, aquele momento de verdade é a base do serviço. Entender, então, quais são esses momentos é fundamental ao planejar serviço. Ciclo de serviço é o conjunto desses momentos de verdade, a sequência que vai do início do serviço até o cliente ter todos os momentos em que o serviço está sendo realizado e concluí-lo ao final. Então, essa sequência de momentos de verdade é o ciclo de serviço. Pacote de serviço é o conjunto de tudo que é entregue ao cliente, do tangível a intangível. Isso inclui ambiente, coisas físicas, atividades que o cliente faz, coisas que é feito para o cliente, etc. E aí há um conceito interessante, importante entender, que é a ideia de serviço núcleo e serviço periférico. O serviço núcleo é o essencial. Então, por exemplo, se você vai no médico, no hospital, etc., o serviço médico é essencial. O resto é periférico. Então, a pessoa vai em busca de ser atendido para o seu problema. É claro, esse serviço núcleo não pode falhar. O periférico pode falhar em função de um núcleo funcionar. Mas a tendência é que, diante da competição,
não só o núcleo seja importante, mas também o periférico torna-se importante. Então, o ar-condicionado, que seria algo periférico, passa a ser importante no caso de competição. Mas, em essência, o fundamental é que o serviço núcleo não possa falhar. Esse não pode falhar de jeito nenhum. E, finalmente, o quarto conceito é a ideia de experiência do serviço, quer dizer, a percepção do cliente por passar por todo o ciclo de serviço e receber o pacote de serviço. Então, essa percepção subjetiva é a experiência do serviço. Então, uma estratégia que é importante é como fazer o cliente ter uma melhor experiência ou perceber melhor a experiência do serviço que lhe é prestado. O sistema de serviços acaba sendo organizado de dois modos, né, basicamente. Em um conjunto de processos e atividades que ficam na retaguarda e que não tem contato com o cliente, é chamado de back office ou retaguarda. Então, aquilo que o cliente não faz contato, mas que funciona, são os processos internos da empresa ligada ao serviço. Esse tipo de coisa, como não há contato com o cliente, não há aquela coisa da serviço e consumo, produção e consumo simultâneo, né, do cliente participar do processo, o que dá mais liberdade de planejamento e de processamento em alto volume, em horários diferentes daqueles em que o cliente está em contato com o produto. Todavia, outro ponto é todas aquelas processos e atividades em que há contato direto com o cliente, chamado de front office ou linha de frente. Nesse caso, as instalações, o lead time, que é a resposta ao cliente, tem que funcionar. A facilidade de uso pelo cliente do serviço também é algo importante. E é preciso entender qual é o papel de cada pessoa da empresa naqueles momentos em que o cliente está em contato com o serviço. Então, temos dois grupos de processos, equipamentos, etc., no sistema de serviço. O back office e o front office, ou a retaguarda e a linha de frente. E então, os serviços vão possuir processos, tecnologia, pessoal, informação, etc., em dois tipos de situação. Em situação onde o processo é interno e o cliente recebe um contato final com o resultado do processo, ou o cliente atravessa todo o processo e ele é processado dentro do serviço. E então, esse conjunto de momentos de verdade do ciclo de serviço, em cada um desses momentos de verdade, em cada um desses processos, vai haver definição de procedimentos, de tecnologia, de pessoal. Então, ao planejar o serviço, parte-se do momento de verdade e planeja-se cada processo interno ou o processo em qual o cliente está participando como parte do processo. A definição, então, das atividades que serão realizadas para que o serviço aconteça. Vamos, então, ver agora o último ponto, que é o papel da tecnologia em serviços. Já vimos aqui o que distingue os serviços, vimos os fatores envolvidos, a visão geral do sistema. Vamos ver, então, agora o papel da tecnologia em serviços. Existem cerca de 4 ou 5 principais coisas em serviços ligados à tecnologia. A primeira delas é a automação. Basicamente, os serviços são baseados em informação, etc., como finanças, então os bancos, o caixa automático, a internet, o serviço bancário via internet, você paga contas no seu computador, no seu celular, etc. Outro é o comércio eletrônico, de comprar produtos, reservar hotéis, comprar passagem de avião, nem imprimir o cartão de embarque no seu celular. Isso aqui eliminou uma série de atividades que existiam para viajar de avião, de comprar a passagem na agência ou na loja, de imprimir a passagem, de ir ao aeroporto, de fazer o check-in, de emitir o cartão de embarque, etc. Agora faz tudo isso em casa e tem já o cartão de embarque na mão, vai direto para o avião e embarca. Também a outra contribuição da tecnologia, tendência é o uso da tecnologia para partir de primeiro momento da informação sobre produtos, abrir um espaço de troca de opiniões entre clientes sobre o produto ou serviço da empresa. A empresa estimulando os clientes a darem opinião do serviço que receberam. Outra aplicação de tecnologia são os call centers, que mudam de lojas físicas para lojas que atendem globalmente, e até mesmo exemplos recentes de venda de empréstimos por telefone. A pessoa liga para você, ela está lá diante de um computador, ela tem seus dados, ela segue um procedimento e faz uma operação de empréstimo. Algo que antes era um serviço feito por um gerente de banco,
agora uma pessoa com qualificação média, usando computador via telefone, faz com você. Outra aplicação e tendência da tecnologia é dar confiabilidade e isso levar ao autosserviço. Então, por exemplo, o código de barras nos preços mercados deram alta confiabilidade na hora de fazer, de pagar no caixa, né, de fazer a nota. E isso também levou ao autosserviço. A pessoa mesma, ela mesma passa no caixa seus produtos com código de barras, vai lá com o cartão e paga. Quer dizer, de uma confiabilidade no processo a permitir o autosserviço. Isso tudo produz um crescimento de padronização em atividade de serviço e permitir maior personalização. Curiosamente, cada pessoa pode ter o seu caminho, mas isso dentro de um pacote padronizado. O que a tecnologia faz é cada vez mais aumentar a capacidade de ter itens padronizados que vão compor esse pacote de serviço personalizados. A tendência, então, da tecnologia é conduzir a garantir um padrão de qualidade no serviço, em várias etapas, e permitir, então, a maior personalização do serviço para cada pessoa. Vimos, então, aqui as coisas que definem um serviço, que o distingue do produto industrial, os fatores principais envolvidos, o sistema de serviço, o papel da tecnologia, e lembramos que se aplicam aqui a estratégia de foco e diversificação coerente, não se pode diversificar sem coerência, e também se aplica os conceitos de tempo de ciclo para capacidade, quer dizer, aquelas etapas do processo têm que ser consideradas, e o lead time para a duração do serviço e para o tempo de resposta.